Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 13. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Bom, no capítulo 12 nós estudamos a estrutura e funcionamento do olho. E hoje nós vamos ver quais são os principais distúrbios, tá? Que pode trazer algum prejuízo para a nossa visão, tá? Esse vídeo, tá? Este capítulo vai ser dividido em duas partes, tá? Então, hoje nós vamos ver a primeira parte deste capítulo e na nossa próxima aula, no próximo vídeo, nós veremos o restante, tá? E aí a gente finaliza o capítulo 13. Então, vamos prestar atenção. Tem alguns distúrbios, nomes, que não são muito comuns para alguns, mas para outros sim, tá? Porque alguém na família ou até mesmo vocês podem apresentar. E hoje nós vamos conhecer, tá bom? Bom, na introdução da nossa apostila, vem dizendo o seguinte: como é a visão dos animais? Tá? Nós vimos até no capítulo 12, que a visão da águia ela é muito melhor, do que a nossa. Mas não só ela, tá? Existem outras espécies, tá? Como alguns macacos, esquilos, pássaros, insetos e peixes, tá? Então, eles conseguem enxergar melhor do que os seres humanos, tá? Mas por que isso? Eles precisam ter essa visão mais desenvolvida, por quê? Para poder dar uma ajuda, um auxílio para eles, tá? Para eles procurarem alimentos, água, parceiros reprodutivos, lugares para se refugiar e fugir de predadores, tá? Entre outras coisas, tá bom? Mas essas aí são as principais, tá? Imagine eles fugindo de predadores com uma visão muito baixa, seria ruim, né? Então, eles têm essa visão, tá? Um pouco melhor, tá? Para poder auxiliar eles, no habitat, no mundinho lá que eles vivem, tá bom? Bom, mas nem todos os animais veem cores como nós, tá? Vocês lembram quando a professora explicou, na estrutura e funcionamento do olho, qual é a estruturazinha, tá? Responsável, tá? Que diferencia as cores, tá? São os cones. Então, não só os seres humanos têm essa estrutura, não, tá? Os animais também. Só que, como eu disse para vocês, os cones têm a função de diferenciar as cores. Mas só que em algumas espécies, eles não vão apresentar todos os tipos de cones, tá? Então, o que vai acontecer? Nem todos vão enxergar as cores como nós, né? A gente consegue enxergar o verde, o azul, o amarelo, o vermelho, o roxo, o lilás, né? A gente consegue olhar e diferenciar. Mas, como em algumas espécies eles não apresentam todos os cones, eles têm, tá? Não é que eles não têm, eles têm, mas eles não têm todos eles. Então, eles não conseguem diferenciar as cores. Então, como exemplo, os cães e os gatos, eles só conseguem enxergar as cores marrom, amarelo e azul. Já o polvo, a minhoca e a salamandra não enxergam colorido. Olha só, imagina, não enxergam colorido. Então, por que isso? Porque eles não apresentam todos os cones, tá? Como nós, os seres humanos, tá bom? Interessante, né? Então, uma curiosidade aí para vocês aprenderem. Bom, e agora nós vamos ver, tá? As causas e o tratamento de distúrbios da visão. Então, nós vamos conhecer, tá? Alguns distúrbios, tá? No próximo vídeo nós veremos outros. Então, vamos lá. Essa imagem é um teste de visão. Se alguém já fez, tá? Já vai ter sabido o que a professora está falando. Eu já fiz, quando eu era criança, eu fiz um teste de visão. Eu lembro perfeitamente, tá? Dessa parte, dessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Então, eu fui até um médico oftalmologista, porque para poder ver, porque quando eu era bem novinha, parecia que eu tinha estrabismo, tá? É um outro distúrbio que nós vamos ver no outro vídeo. E aí o médico passou esse teste. E eu lembro perfeitamente desse teste, tá? Se alguém não sabia, agora vai saber como funciona. Então vamos lá. Ele é aplicado por médicos oftalmologistas para verificar se a nossa vista está saudável.
A pessoa vai se posicionar a uma distância de 5 a 6 metros, tá, da imagem. E primeiro, o que ela vai fazer? Ela vai tampar um olho e tentar ler as 3 letras ou números da imagem. Depois, tapa o outro olho e lê novamente. O médico vai interpretar, né, o exame e, dependendo do resultado, ele pode indicar o uso de lentes corretivas, tá? Quando a gente fala lente corretiva, gente, a gente está falando da lente. Não é aquela lente que a pessoa às vezes coloca para mudar a cor dos olhos, não, tá? Tem lentes também, igualzinha aquela que a pessoa coloca para poder modificar a cor do olho, tem também para poder fazer a correção, tá? Da imagem que a pessoa está vendo, por ela apresentar algum distúrbio. Ou também aquelas lentes que estão no óculos, tá? Aquelas lentes que estão ali é para fazer a correção de algum distúrbio, tá? Então vamos lá. Causas e tratamento de distúrbios da visão. Então, os olhos são órgãos essenciais para que possamos nos comunicar e interagir com o mundo. Para enxergar, dependemos de várias estruturas do olho, como a córnea e o cristalino. A luz passa por essas estruturas e a imagem é formada na retina. O nervo óptico conduz a informação da retina ao cérebro, no qual realmente acontece a interpretação da imagem. Então, vocês lembram por onde entra a luz? A luz entra pela pupila e aí ela vai passando pelas estruturas, né, que tem dentro do nosso olho, tá? Que faz a gente enxergar como a córnea cristalino. Então, a luz vai passando e toda a estrutura e imagem lá, que tem dentro do nosso olho, vai ser formada na retina. Então, na retina, ela é conduzida até o nervo óptico, que vai conduzir a informação que está na retina ao cérebro. E lá vai ser interpretada a imagem, tá? Isso aí nós vimos, né, no capítulo 12, tá? Bom, só que existem problemas de visão que pode tanto ter nascido com a pessoa, tá? Então, a pessoa ela já nasce com esse problema. Eu não sei se vocês já viram, mas, né, na rua eu já vi alguns bebês, tá? Crianças bem pequenininhas já usando óculos, tá? Por quê? Porque já nasce com algum distúrbio, tá? Ou também pode se desenvolver ao longo do tempo, tá? Ao longo da vida da pessoa, a pessoa vem a desenvolver. Às vezes a pessoa nasce, não precisa usar óculos, né? Na infância, muitas das vezes nem na adolescência. Só que quando chega na fase adulta, isso aí até o caso da minha mãe nunca usou óculos. Mas já chegou na fase adulta quase, né? Chegando na terceira idade, ela agora precisou, né? Ela usa óculos. Então, não é uma regra, tá? Pode ser que tenha gente que precisa, né? Logo, né? O bebezinho precisa usar óculos ou não. Às vezes só vai precisar na infância ou talvez na adolescência e assim vai, tá? Deu para entender? Então vamos lá. Bom, os principais problemas de visão são, agora nós vamos ver, tá? Quais são esses problemas, esses distúrbios, tá? Que podem trazer algum problema para a nossa visão. Então, tem a hipermetropia, que faz com que a pessoa tenha dificuldade em enxergar de perto, a miopia, que dificulta a visão de longe, o astigmatismo, que faz a pessoa enxergar embaçado, o estrabismo, quando os olhos apontam para diferentes direções, a presbiopia, que se assemelha com a hipermetropia, mas ela é mais comum em pessoas a partir de 40 anos, tá? Então, essas aí são os principais distúrbios que podem, né, trazer algum problema de visão, tá? Hoje nós vamos ver somente um, mas aí, na aula que vem, a gente vê todo o restante e finaliza o capítulo 13, tá? Bom, então, a primeira aí é a miopia, tá? Eu coloquei até essa imagem para vocês verem, tá? Como a pessoa enxerga, mas vocês vão entender nas próximas imagens, tá? Mas aí eu coloquei só para vocês entenderem. Bom, a visão, né, é a mesma coisa como a nossa, né? O olho ele vai captar, só que aí, o que vai acontecer? Olha lá.
Vocês estão vendo? O olho das pessoas de miopia, ele é mais comprido que o normal. Então, o que vai acontecer? A imagem vai se formar antes da retina. Então, a pessoa vai enxergar normalmente? Não, tá? Porque o olho, ele é o quê? Um pouco mais, vamos dizer assim, mais comprido, tá? Então, vamos lá. Esse distúrbio ocorre quando o olho é mais comprido que o normal, ou quando a córnea ou a lente cristalino tem uma curvatura muito grande, tá? Então não é normal como teria que ser. Vocês estão vendo? A curvatura é um pouco maior, ela é muito grande. Assim, a retina fica mais distante do cristalino, o que faz com que a imagem se forme antes da retina, tá? Então, a pessoa míope, ela tem dificuldade de enxergar de longe, mas vê com facilidade tudo que está muito próximo. Então, se ela estiver lendo alguma coisa muito próxima a ela, ela vai enxergar bem. Agora, se ela estiver a longas distâncias olhando alguma coisa, não dá, ela não enxerga de longe, tá? Esse distúrbio pode ocorrer em qualquer idade. Então, esse aí às vezes até é confundido com pessoas assim, poxa, fulano é metido, fulano é metida porque... Poxa, eu dei um tchauzinho e a pessoa nem me deu tchau de volta, tá? Não, gente, a questão não é essa, não. É porque ela não enxerga de longe. Então, não é porque ela é mentira, é porque ela não te enxergou, tá? Às vezes a pessoa que tem isso, ela só enxerga, às vezes não sempre, ela só vai enxergar bem de perto. Então, se você estiver de longe, dando um tchauzinho, a pessoa não vai te enxergar, tá? Não é porque ela quer, não, porque ela não tá enxergando, tá? Ela vê muito embaçado, mas muito embaçado mesmo, então ela não consegue, tá, te enxergar, tá bom? Olha aí, eu coloquei até essa imagem para vocês verem como a pessoa, né, que tem miopia, ela sem o óculos, vocês estão vendo a parte que tá entre o óculos, no meio do óculos, tá vendo como é embaçado? Agora, no óculos, olha como é que a visão fica. Fica muito melhor, tá vendo? Com as lentes que estão fazendo a correção aí da imagem para a pessoa que é míope, tá? Bom, a correção da miopia pode ser feita com lentes divergentes, tá? São chamadas essas lentes, que fazem a imagem se formar sobre a retina e não antes dela. Olha só essa imagem. Essa imagem agora é nítido. Olha a parte de baixo, tá vendo aí? Como tá embaçada, não dá para entender direito a imagem. E olha quando é colocado as lentes, que são as lentes corretíveis divergentes. Olha só. Por isso como é necessário a pessoa usar óculos. Vocês estão vendo? Olha que eu já conheci muita gente que não usa o óculos de acordo com o que tem que usar. Se o médico ou oftalmologista passa para você que você tem que usar o óculos para sempre, direto, que você não pode usar, você tem que fazer isso. Vocês estão olhando aí? Tá? Até mesmo para poder auxiliar a pessoa. Imagina, ela tá na rua, não enxerga, né? Alguma coisa que ela quer enxergar, como é que seria? Então, certo é a pessoa usar o óculos sim, tá? Uma vez que sempre é o que? Recomendado pelo médico, tá? Não use sem a prescrição do médico, tá bom? Mas vocês conseguem ver como fica? Olha só, impressionante, né? É assim que a pessoa com miopia enxerga, tá? Com óculos e sem, olha só. Bom, então foi isso, tá? No próximo vídeo nós veremos o restante dos distúrbios, tá bom? Qualquer dúvida que você não entendeu, não tem problema, você me chama lá na plataforma, tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo, tá?